Na história do cinema moderno, tivemos várias adaptações de personagens de quadrinhos de heróis. E dentre esses vários personagens, um se destaca pela sua complexidade narrativa, e muitas vezes interpretativa também. Esse personagem é o Coringa, que ao longo dos anos teve várias versões no cinema, muitas consideradas boas, outras excelentes e até algumas controversas. Mas antes de começarmos o vídeo, eu convido a você a deixar o like para ajudar no engajamento e também lhe convido a se inscrever no canal. Aqui eu trago vídeos com temas parecidos, como esse, toda semana. No ano de 1989, saiu um filme que, a princípio, iria revolucionar novamente a indústria de filmes de heróis. Esse filme é o Batman, estrelado por Michael Keaton como Batman e Bruce Wayne, e como vilão, o Coringa, que foi interpretado magistralmente por Jack Nicholson. Esse filme, na sua época, furou a bolha dos filmes de heróis, assim como Superman fez na década de 70. Mas agora, a trama iria mais além do que uma história de super-herói tradicional. Aqui, esse filme era mais sério, violento e com uma narrativa mais complexa do que os filmes estrelados por Christopher Reeve em Superman. Nesse filme, Batman fugia da sua visão clássica que se tinha do personagem na década de 80, onde todos tinham uma visão mais lúdica e infantil do Batman. Isso graças às suas versões na série de TV, como a série do Batman dos anos 60, com Adam West interpretando o personagem de uma forma cômica, e também das suas versões em desenho animado, que assim como a série, tinha um ar mais infantil e cômico. Diferente da TV, Batman já passava por uma nova reformulação nos quadrinhos, onde o personagem voltava a ter seu tom sério e investigativo das suas primeiras histórias. Mesmo com algumas censuras nos quadrinhos como Comics Code Authority, ainda assim, histórias do Batman voltavam a ter tons mais sérios. Na década de 80, histórias como Cavaleiro das Trevas e A Piada Mortal, por terem narrativas mais adultas e violentas, trazendo uma visão mais pé no chão sobre o universo do Batman, foram material de inspiração para o filme dirigido por Tim Burton em 1989. Um dos principais destaques desse filme foi o então vilão vivido por Jack Nicholson, que se distanciava muito da sua versão anterior, feita por César Romero na série do Batman. Aqui, o Coringa se aproxima mais dos quadrinhos, onde o vilão tem seu ar cômico e macabro, onde o mesmo tira a troça da sociedade, brinca com a vida das pessoas e manipula e mata sem nenhum remorso, assim como suas versões vistas em O Cavaleiro das Trevas e na Piada Mortal. Por muitos anos, essa foi a referência mais próxima e fiel que se teve sobre o vilão nos cinemas. Isso mesmo quando os filmes do Batman tiveram mudanças na década de 90. Onde eles ficaram com um tom mais cômico e caricato. A versão do Jack Nicholson ainda era considerada perfeita pelos fãs do personagem. Após o sucesso do filme Batman Begins, onde traz um novo ar ao personagem, trazendo também uma nova visão, só que dessa vez mais realista e pé no chão, ao sair as notícias da continuação com o Coringa sendo o principal vilão, houve um questionamento sobre quem deveria interpretar o personagem e de como ele iria ser retratado no filme. Como representar um personagem tão caricato quanto o Coringa num filme onde o principal foco seria a realidade, já que o mesmo era um personagem cheio de artimanhas, planos mirabolantes e caricato. Como todos sabem, isso ocorreu de uma forma maravilhosa e bem fiel ao personagem, como foi vista no filme. Primeiramente criticado pelos fãs, Heath Ledger, que era famoso por interpretar mocinhos em filmes românticos ou em filmes mais simples, deu para o público a sua melhor interpretação, onde ele traz toda a essência do personagem para o filme, de uma forma em que, por mais caricata que seja esse vilão, parece ser algo que existiria naquele universo. Por mais que o filme se chame O Cavaleiro das Trevas, uma das maiores inspirações para esse Coringa seria A Piada Mortal, onde o mesmo, por um momento na história, devaneia para o Batman que não se lembra exatamente do seu passado e de que, para ele, tanto faz. Assim, no filme, o vilão faz algo parecido ao interrogar um dos chefes do crime de Gotham, e também faz o mesmo com a personagem Rachel na cena da festa. Também assim como na história em quadrinhos, quando o Coringa sequestra o Gordon e o tortura, tentando fazer o personagem sucumbir à loucura, o Coringa, no filme, faz algo parecido com a cidade de Gotham,
deixando a cidade aos poucos ao caos desordenado, desde a polícia, a população e até o crime organizado. Ambas as versões, tanto de A Piada Mortal quanto do filme O Cavaleiro das Trevas, têm uma visão parecida. Ambos satirizam a sociedade e riem deles e de como as pessoas, na sua visão, fingem ser tão sãs da cabeça, mas que no fundo todos são loucos assim como ele, e de que só basta um empurrão ou um dia ruim para sucumbirem à loucura. Essa versão, para muitos, é a melhor que tivemos do personagem até hoje, onde Heath Ledger conseguiu mesclar elementos reais de um psicopata terrorista com o jeito caricato e emblemático do Coringa. Além de que, aqui, o personagem, como nos quadrinhos, é um excelente estrategista, manipulador também. Ele também tem uma fixação quase doentia pelo Batman, assim mostrado em A Piada Mortal, fazendo com que esse filme seja considerado por muitos um dos melhores filmes já feitos de super-herói, se não o melhor. Com o passar dos anos, houve novas versões do Batman e novas versões do personagem. Assim também houve novas versões que gerou muitas controvérsias e críticas entre os fãs. Mas no ano de 2018, houve um anúncio do filme do Coringa, que seria um filme de origem do personagem, com Joaquin Phoenix, um ator renomado, escolhido para interpretar o Coringa nessa versão. No começo, isso gerou um pouco de estranhamento para o público, já que por ser um filme de origem, isso tiraria uma marca registrada do personagem de não ter uma origem definitiva. Mas ao passar do tempo, com os vazamentos e novas imagens de como seria o filme, sendo aparentemente algo fora do comum e mais autoral, houve uma aceitação maior por parte do público sobre o filme. Assim, quando o filme lançou nos cinemas em outubro de 2019, foi um grande sucesso de audiência, faturando bastante na sua estreia, sendo um dos maiores filmes do gênero. Nessa versão, o Coringa interpretado por Joaquin Phoenix é mais realista e pé no chão, em comparação às suas versões no filme do Cavaleiro das Trevas. Aqui, o personagem é um homem comum que sofre com uma doença que lhe dá risos espontâneos e que também sofre por ser um comediante fracassado, assim como é visto na história da Piada Mortal. Inclusive, essa HQ também foi uma das maiores inspirações para essa versão do personagem, assim como o filme O Rei da Comédia e o filme Taxi Drive, ambos estrelados por Robert De Niro, que faz uma participação nesse filme. Por mais que nesse filme o Coringa se afaste muito da sua versão tradicional dos quadrinhos, onde o personagem é mais confiante, manipulador, bruto e violento, nessa versão o personagem se encaixa mais nos parâmetros reais de pessoas com problemas reais, como problemas sociais, financeiros, abusivos e psicológicos. Problemas apontados em histórias como A Piada Mortal, mas que nesse filme são mostrados de uma forma mais condizente à nossa realidade de espectador. Mesmo sendo um sucesso de crítica e público, essa versão do personagem teve críticas de alguns fãs mais ferrenhos, de que ele se distanciava muito da figura do personagem. Para mim, eu discordo um pouco dessas críticas, já que esse filme é feito para ser algo novo e autoral sobre o personagem, trazendo uma nova versão e tendo referências que se encaixam bastante ao contexto em que ele foi gravado e em que ele se passava, já que, por mais que o filme não fale exatamente a data específica, ele aparentemente se passa no fim da década de 70 e começo da década de 80, onde os Estados Unidos viviam uma mudança de cultura e geração, com vários conflitos sociais, políticos e econômicos, assim fazendo com que pessoas, principalmente em meios urbanos, tivessem problemas sociais, psicológicos, traumas e sofressem com violência excessiva, tanto nas ruas quanto vistas nas manchetes. É nesse caos social que se passa esse filme e que inspira outros filmes, como já mencionado, Taxi Drive, em que o protagonista é um reflexo dessa realidade em que vivia os Estados Unidos na década de 70, e outros filmes, como o próprio Laranja Mecânica, em que satiriza a violência desenfreada e sem freios. Além disso, o filme bebe bastante da fonte original da HQ A Piada Mortal, onde no filme, assim como na HQ, o Coringa é um comediante fracassado que tem um sonho de ser famoso e reconhecido. Também na própria HQ, como mencionei antes, o personagem não se lembra exatamente da sua origem,
fazendo com que o leitor fique na incerteza se o que viu era real ou não. Assim também é mostrado no filme, onde muitas vezes o Arthur Fleck não sabe exatamente o que é real ou o que seria delírio seu, como sua origem ou até relacionamentos com outras pessoas, já que no final do filme, na cena do exame psiquiátrico, fica implícito de que tudo o que ocorreu poderia ter sido fruto dos seus delírios psicóticos. Infelizmente, isso é descartado no filme sequência, que deve ser esquecido por todos. Para mim, eu não tenho um consenso de qual seria o melhor Coringa já feito na história do cinema, já que todos apresentados aqui têm seus méritos. Todos eles têm uma visão e uma versão específica do personagem. Nenhum deles é exatamente fiel ao material original. E na minha visão, isso é bom, pois isso trouxe mais naturalidade e liberdade para os atores, roteiristas e diretores, que trouxeram algo de novo sobre esse personagem. Cada filme e versão do personagem reflete seu contexto de época e proposta para o personagem em si. Assim, na minha visão, não tem um melhor Coringa específico, mas todos sendo extremamente bons em suas respectivas propostas, mostrando que esse personagem consegue ter uma complexidade e flexibilidade que possa romper estruturas narrativas e ainda assim trazer algo de novo e emblemático. E para você, qual seria o seu Coringa favorito? Para mim, apesar de eu não achar um melhor específico no cinema, ainda assim tenho a minha versão favorita, e a do Heath Ledger, em Cavaleiro das Trevas. Ali, além de ser algo mais realista, traz um ar original dos quadrinhos, que, infelizmente, não será repetido novamente, mas acho que ele funciona para ser algo único só para aquele filme. Mas e você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar. E se não é inscrito ainda, se inscreva para me ajudar a chegar a 10.000 inscritos. Fiquem com Deus. Beleza. Valeu. Somente.